Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela. Temos também o nosso e-mail, o telefone aqui da redação da TV Câmara e estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, no YouTube, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. E olha só, pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre as casas de aposta online, as famigeradas bets. Isso porque um relatório recente aí do Tribunal de Contas da União apontou que ao menos 18% dos beneficiários do Bolsa Família utilizaram recursos do benefício social para apostas online, sendo que, em tese, esse dinheiro deveria ser utilizado aí para necessidades básicas do cidadão e sua família, alimentação, remédio, enfim, as necessidades básicas. Mas para falar desse tema, entender um pouco a implicação das bets na sociedade, que se tornou aí uma das mazelas desses novos tempos, converso aqui com o promotor de justiça, o Dr. Carlos Romani, e também com a psicóloga Mara Madureira. A Mara, que é especialista em psicoterapia clínica cognitivo-comportamental e tratamento de dependência química, e por que não agora virtual também. Mara, obrigado. Eu vou começar com o Dr. Romani, que debulhou aí esse relatório do Tribunal de Contas da União, mais de 50 páginas. O que o senhor pode dizer para a gente, doutor, o que foi detectado e quais são os apontamentos desse relatório? Obrigado aos dois, viu? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, doutora Mara. É estarrecedor realmente, como você disse, as conclusões desse relatório que saiu ontem do Tribunal de Contas da União. Para vocês terem uma ideia, só em janeiro de 2025 agora, o valor de apostas com utilização do Bolsa Família chegou a 3 bilhões e 698 milhões de reais. Só com o Bolsa Família? Só com 3 Bolsa Família. bilhões de reais. Exatamente. E, na verdade, cerca de 18% das famílias são useiras e vezeiras em jogar nas bets com o dinheiro do Bolsa Família. E mais de 2% da sua renda está indo para esses jogos. E isso faz com que elas entrem numa faixa de risco crítico, endividamento e vulnerabilidade social. Exatamente o que o Bolsa Família veio para fazer: tirá-los da vulnerabilidade social, tirá-los do endividamento. Mas com essas apostas, utilizando um dinheiro público que é recebido para que eles sejam beneficiados com alimentação, com seu bem-estar, são utilizados para jogar nas bets, né, e trazendo esse risco crítico que esse relatório constatou da análise dos pagamentos via Pix realizados para aqueles beneficiados do Bolsa Família e direcionados a essas apostas. Como que o TCU identificou, doutor? Porque a aposta é feita em dinheiro ou Pix. Como que sabe que é dinheiro do Bolsa Família? Esse relatório do Tribunal de Contas da União utilizou instrumentos que estão à disposição do Banco Central, do COAF, né, e do Ministério de Desenvolvimento Social. Houve uma interligação de dados e elementos de cada uma dessas pessoas beneficiárias do Bolsa Família e pelos instrumentos que o governo tem junto ao Banco Central, junto ao COAF, conseguiu então identificar o direcionamento desses pagamentos, dessas apostas, daquelas pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família. Ou seja, o Alexandre Gama, CPF tal, beneficiário do Bolsa Família, e o mesmo CPF tem apostado em bets, faz esse cruzamento. Fazendo um paralelo, não fica tão distante, Alexandre, quem está nos ouvindo. Nós estamos aqui numa
Casa Legislativa. Muitas pessoas que têm o Bolsa Família fazem doações eleitorais acima da sua capacidade. E o governo consegue identificar junto à Justiça Eleitoral, o COAF manda para a Justiça Eleitoral aqueles eleitores que, acima do que recebem do Bolsa Família, destinaram a doações eleitorais. Então, portanto, eles serão chamados a restituir esses valores e aqueles que são beneficiados, ou seja, os candidatos, terão que esclarecer perante a Justiça Eleitoral a razão de ter recebido um benefício advindo de alguém que não teria capacidade financeira para destinar uma doação eleitoral àquele candidato. Então, fazendo esse paralelo, consegue-se identificar durante a eleição ou antes da eleição aqueles que utilizaram o benefício da Bolsa Família, do BPC, por exemplo, para, acima da sua capacidade, fazer doações eleitorais. Do mesmo sistema e o mesmo instrumento possivelmente tenha sido utilizado pelo Tribunal de Contas da União, pelo Banco Central, pelo próprio COAF. Ou seja, aí pode até entrar num outro campo de pessoa que está fraudando o Bolsa Família. Eu não preciso, mas recebo, mas daqui a pouquinho eu ouço o senhor sobre isso. Quero ouvir a doutora Mara Madureira. Doutora, o que significa hoje casa de apostas para o psicológico das pessoas? Fora do ar aqui, a senhora estava me contando uns casos. É uma mazela hoje? Podemos equiparar a álcool e drogas ilícitas? Sim, os transtornos por jogos, eles têm a mesma natureza de ativação do sistema dopaminérgico no cérebro do consumo de qualquer outra substância. Todas as compulsões têm essas características. E, sem dúvida, é uma das mazelas da atualidade, porque as apostas online, elas derrubaram as barreiras de tempo e de espaço. E idade, né? Porque Idade. Então, você tem um cassino no bolso que você pode acessar a qualquer momento para jogar, para apostar ali. Você é estimulado o tempo todo. A inteligência artificial consegue ler os momentos de maior vulnerabilidade, mandar notificações para você jogar naquele momento, mandar propostas de desconto, aumenta o prêmio, para estimular o jogador, mesmo quando você está lutando para não fazer aquilo. A própria programação do jogo fica te estimulando a jogar mais. E acho que quanto mais usa, mais você treina o algoritmo ali, vamos dizer assim, entre aspas, treina o algoritmo para ele saber a hora que você está mais vulnerável ou mais ansioso. Já são treinados para isso. Só que aí ele começa a ler as características de cada indivíduo. Estas máquinas de aposta virtuais, elas são baseadas em estudos psicológicos do comportamento humano, né? Como que o ser humano se comporta e como ela vai usar aquilo em benefício da casa de aposta, das bets. E como eles são levados a isso, né? Sim. São direcionados a esse caminho. Né? Essa questão que o senhor muito bem coloca, que está sendo analisado, em populações vulneráveis, nessa categoria, o jogo ainda tem outros fatores que intensificam a necessidade de jogar. Ele aparece, ele surge como uma ideia de mobilidade social. O ganho de dinheiro tiraria da pobreza. Sim. Mudaria uma situação momentaneamente. Então, ela é altamente reforçadora deste comportamento de aposta. E eles já estão fragilizados de uma certa forma, né? São levados a esse caminho que as próprias bets colocam à sua disposição e aí, então, eles utilizam lá o seu celular que está à mão. A qualquer momento, a gente nunca quase desliga o celular, nem mesmo dormindo, às vezes, né, para dormir. E aí são chamados aqueles toques, né? E inclusive até às vezes toques que identificam ser das bets, né? E são então convocados, entre aspas, a exercerem ali uma aposta que às vezes até eles não tinham consciência ou até não teriam vontade. Mas como a senhora disse, a dopamina vem, né? Levanta aquela pessoa e ele vai então
naquela perspectiva de um ganho fácil, né, fazer a sua aposta. E tem o agravante desses influenciadores, influenciador do que eu não sei, né, mas que ficam postando, ganhei um Porsche e não sei o que, tivemos várias operações quem recentes. Quem ganha são os influenciadores, porque eles ganham rios de dinheiro, né? Mas você não vê alguém que esteja em vulnerabilidade social, que seja chamado a público e vir dizer, olha, eu ganhei milhões nas bets, né? Somente mostra aqueles influencers, né, que na verdade são os que ganham mais, né? Não, e tão rico porque a Bet paga ali para ele, né? Exatamente. Exato. Para você vender essa ilusão, né? Exatamente. Vender ilusão, pode até ganhar, mas não apostando na casa de aposta virtual. Ele ganha por fazer a publicidade daquilo. Sim, sim. Porque tem um outro agravante. Não é só o estímulo de dopamina, a questão prazerosa. A perda, porque a máquina é programada para ganhar do apostador. Ele sempre vai perder. Ele pode ganhar 3 mil, 5 mil, mas ele vai perder 20, 30 mil reais para conseguir ganhar isso. Sim. E ele sempre vai estar em desvantagem. A percepção do agravamento da situação, nós estamos falando de classes vulneráveis. Sim. Né? Porque numa classe abastada, R$100 não faz diferença. Numa classe que recebe Bolsa Família, R$100 significa ganho, uma parcela relevante da renda familiar, né? Criança, o leite da criança. Então, quando o indivíduo percebe a gravidade da situação, aquilo aumenta a vontade, não enfraquece o desejo de jogar, mas intensifica na ilusão de tentar recuperar. É o dilema do jogador. Quanto mais ele perde, mais ele acha que vai jogar para recuperar o endividamento ali, o que está perdido. Pegando um gancho no que ela está dizendo, aposta R$100 e tudo mais, essa pesquisa indicou que 80% dos apostadores transferiram até R$600. Quanto está o salário mínimo? Metade do salário mínimo praticamente. Enquanto 20% transferiram valores acima de R$600. Né? Então, desses 20%, 84,2% do total transferido, desses 3 bilhões e 700 milhões de reais. É muito dinheiro, hein? 3 bilhões. Para ter uma ideia, são quantias, 80% transferem R$600 em média. Né? Então, como pode perceber, são valores, vamos dizer, incompatíveis até com a situação de vulnerabilidade social de quem recebe o Bolsa Família. Não, e pior, o governo tentou taxar bets agora e o Congresso foi contra. E aí, doutor, eu queria a opinião até legalmente do senhor. Por que o governo, os congressistas optaram por liberar uma casa de aposta online, mas cassinos físicos seguem proibido? O dano é o mesmo, mas o cassino, pelo menos, você gera turismo, gera emprego real, emprego direto. Qual foi o pensamento do legislador aí? Eu não me aprofundei nesse tema, mas diante do que você me perguntou, eu posso te dizer primeiramente uma coisa. Lobby. Não, em relação às bets, não há vedação legal expressa para que haja apostas. A lei das bets veio, mas ela não, vamos assim dizer... É que tem uma diferença, né? Tem as apostas em um jogo de futebol e tem aqueles de roleta, e esses são proibidos, né? Na verdade, a lei das bets, ela era para ter uma outra instrumentalização a ser aprovada no Congresso, mas acabou se ali colocando um arcabouço que veio provocar essas circunstâncias que a gente tem aí visualizado. Aí você fala, por que não o cassino? Aqui nós tivemos, por exemplo, no Automóvel Clube, próximo daqui, e foi fechado recentemente pelo próprio Ministério Público, né? Aí você pensa, bingo, né? Para abrir um cassino tem que ter uma estrutura, um local aprazível, um local físico, sendo que para as bets não precisa local físico, não precisa local aprazível, nada. Basta você estar, por exemplo, dentro de um coletivo indo trabalhar e apostar. Pegar o seu celular e realizar uma aposta na bet, entendeu? Sendo que você, se for por um cassino, você tem que se deslocar àquele cassino.
sendo que se você for jogar numa bet, você precisa... Qualquer não lugar, precisa de no banheiro, deslocamento. fazendo as Sim, necessidades não ali, precisa você de já deslocamento aposta, né? nenhum. Fora isso, para se manter as bets, o custo é muito menor, em tese é muito menor, porque é uma estrutura de inteligência artificial aí envolvida atrás disso, e não tem que pagar para a inteligência artificial nenhum benefício previdenciário, nenhum Não tem funcionário, 13º e imposto, nada. nada, né? Nem Então, imposto tem. como as bets vieram atender esse lobby da jogatina, né? Ora, estamos satisfeitos por enquanto com as bets. Para que a gente vai se aprofundar e procurar, vamos dizer, assim dizer minha mãe, chifre em cabeça de burro, colocando aí a questão de cassinos, etc. e tal, né? Que traz aquele paradigma do passado lá, que foi proibido no Brasil, cassino, entendeu? Então existe ainda essa situação que trouxe grandes prejuízos para o Brasil lá no passado, não queremos trazer para o presente, mas veio uma coisa em tese pior, que são as bets. As bets. Doutora Mara, a gente estava com uma pergunta aí na tela, eu vou refazer ela para a senhora. Como diferenciar diversão de vício nas bets e como perceber se eu estou viciado? A pessoa, ela tem discernimento que ela está dependente ou a família é que tem que notar algum comportamento ali diferente? A diferença entre o jogo recreativo é que você joga com a finalidade de diversão, lazer, entretenimento, curiosidade, não envolve sofrimento significativo. É uma coisa ali que não tem necessidade de ser feita, é uma busca espontânea para socializar com outras pessoas ou para se divertir, sem prejuízos. A transição para o transtorno do jogo é quando você percebe que está gastando mais do que deveria, está tendo problema de relacionamento familiar, aquilo está gerando angústia, sofrimento. Ficar sem jogar gera um estado de agitação psicomotora, insônia. Num primeiro estágio, a família percebe. Assim como nas dependências químicas, né, nos transtornos por uso de substâncias, num primeiro momento é a família que percebe, são as pessoas do entorno que notam, mas o indivíduo não tem consciência daquilo. Depois de um tempo ele percebe, ele está percebendo, só que não consegue parar. É uma batalha inglória que o indivíduo estabelece contra os aplicativos, os cassinos virtuais ali, que ele não consegue controlar o comportamento. O desejo de jogar é mais forte do que a capacidade de resistir. Então aí é onde ele se endivida, é onde ele passa mais tempo jogando do que socializando com a família. No próprio trabalho, contexto familiar, o indivíduo acaba indo para o banheiro para ficar jogando, fazendo aposta, deixando de produzir, tem queda na produtividade. É um conjunto de prejuízo afetivo, financeiro, familiar, profissional, social. Em muitos casos, pode levar ao suicídio. Alguns estudos mostram que de 15 a 18%, de 15 vezes a 18 vezes, desculpa, não é de porcentagem, de 15 vezes a 18 vezes a mais de chance de um jogador endividado cometer suicídio do que na população geral. Então, há um problema de saúde pública envolvido aí também. Até isso. E o grau, não sei se grau, nível de dependência em jogos é equiparado à dependência química, por exemplo? É pior, é melhor? E como sair disso? Só com ajuda profissional? Pessoa sozinha consegue sair? Aí vai de cada um? Sim, se equipara com qualquer outra compulsão. Num primeiro momento, por exemplo, eu posso estar num caso leve, eu estou gastando a mais, mas não está comprometendo a minha renda. Passo muitas horas jogando, mas não estou deixando de cumprir as minhas responsabilidades sociais, não estou sendo negligente com nada. Num estágio moderado, eu já começo a comprometer algumas áreas da vida, social, familiar, sono, mas ainda dou conta de manter a situação em equilíbrio. E grave é quando o transtorno controla o indivíduo, ele já não controla mais nada em relação àquilo. O tempo de permanência na frente das telas, o tanto que é investido, os problemas familiares se agravando, demissão.
Às vezes a pessoa é desligada do trabalho porque ela não consegue mais produzir mesmo. Então, existe um paralelo muito semelhante a qualquer outro transtorno do espectro obsessivo-compulsivo. Pegando um gancho em tudo que você mencionou, esse próprio estudo aqui do TCU, ele fala que estudos internacionais indicam que os indivíduos em situação de vulnerabilidade social tendem a comprometer parcela desproporcional em renda com jogos, estando mais expostos às consequências adversas, todas aquelas que você relatou, o que pode aprofundar a pobreza. Aí que está a questão, né, da utilização pelo Bolsa Família, em especial, né, para jogar nas bets. Então, de uma certa forma, provoca tudo o que você mencionou, né, e vai também trazer um empobrecimento dessa população que tem o benefício do Bolsa Família. Que, por sinal, até o TCE também, nessa mesma linha, diz, o TCE recomenda, ele fez esse estudo, mas ele recomenda a não realização de alterações no Bolsa Família, né, com base apenas nessa nota técnica do Banco Central, nesses levantamentos realizados, devido a limitações mercadológicas e a necessidade de mais dados e tempo por uma avaliação profunda, por uma avaliação robusta. Então, foi feita uma avaliação em janeiro de 2025 para cá, em uma parte em agosto de 2023, que refletiu em dezembro de 2024, mas precisa ser feita uma avaliação mais robusta para que haja eventual alteração lá no Bolsa Família. Eu acho que sim, quem sou eu, mas eu acho que deveria haver algum sistema de que o beneficiário do Bolsa Família usasse apenas o cartão como um débito, porque não é só em bets, várias operações aqui no centro já pegaram traficantes que dá a droga para a pessoa e fica com o cartão do Bolsa Família dela para sacar o dinheiro. Se você faz ali só posso usar o débito e tal, enfim, talvez dificulte. Doutora Mara, eu não sei se a senhora pode falar, a senhora estava me contando alguns exemplos de casos extremos de vício em bets e jogos online. Pode ocultar dados, distorcer informações, mas queria que a senhora relatasse alguns dos dramas que a senhora já vivenciou como psicóloga. Alexandre, na minha experiência clínica nos últimos 2, 3 anos, a gente tem visto assim, com uma certa frequência, está quase que normalizando as pessoas comprometerem famílias de não mais de classes vulneráveis, mas de uma gente rica, classe média ou de uma classe social mais elevada, 350 mil, 500 mil reais, 1.500.000. O caso mais extremo que eu conheci foi acima de 6.500, 6 milhões e 500 mil reais, onde houve comprometimento de propriedades rurais, de casa, inclusive um desfalque na empresa onde essa pessoa trabalhava. Era um profissional, um servidor público já aposentado, ele cuidava de um órgão público também, já no emprego pós-aposentadoria, e houve um desvio de mais de 6 milhões de reais, tudo por conta disso. Uma pessoa que eu conheci buscando tratamento num estado, parece que a pessoa estava meio fora da realidade. Deplorável. Deplorável. A pessoa estava num estado catatônico. Ela não está mais consciente da situação. Mentais, não, né? não. Ela está fazendo a coisa de forma automatizada. A esposa chegou a dizer que passa 60, 64 horas jogando, sem parar, sem dormir. Então é um indivíduo com excelente formação, com uma capacidade, inclusive foi servidor sem nenhuma mácula no currículo dele. E depois de aposentado, com quase 70 anos de idade, a pessoa se compromete socialmente, moralmente. O desvio do dinheiro dessa instituição acarretou não sei ainda o processo, o julgamento, para onde que isso vai Quer dizer, comprometeu não só o patrimônio dele, mas também a ficha criminal. Ficha criminal, desvio de dinheiro. Ele roubou a instituição onde ele trabalha. Mas qual que é a ideia do indivíduo? Eu vou pegar aqui, depois eu ganho e reparo. Reponho. Né? Não há uma intenção criminosa.
Ele não pensa em se beneficiar daquele dinheiro, mas em corrigir. Vou pegar emprestado aqui alguns milhões para jogar, né? Porque depois ele tem esperança de ganhar. E tem a questão da idade também. A senhora me falava de uma criança, vamos dizer, porque hoje toda criança tem acesso ali e entra nessa. Queria que a senhora já aproveitasse isso e falar também do risco. A partir de que idade é seguro, se é que tem uma idade enquanto menor para ter acesso à tela? Alexandre, se eu tivesse filhos, eu não deixaria filho meu ter acesso ao celular antes dos 16 anos. Isso não significa que diminuiria o risco, mas seria uma forma, um fator de proteção desta exposição. Eu tenho casos de amigos, de pacientes, de adolescente, pré-adolescente de 13, 14, 15 anos, com casos já de internação, 2, 3 internações psiquiátricas por conta de compulsão em jogos. A pessoa fica mandando mensagem, pedindo Pix, me faz um Pix, me faz um Pix, para poder ter dinheiro para continuar apostando. Ela capitaliza um saldo, a Beth manda que você põe 100, ganha 200, isso, né? Que ele te manda uma quantidade para você voltar a jogar. Para você voltar a jogar, e aquilo vai reforçando o comportamento do jogador. Então, é lastimável a frequência de estados psicóticos induzido por essa combinação de não dormir, muitas vezes combinado com álcool ou outras drogas. A pessoa fica ali usando alguma droga para se manter acordado, para continuar jogando. E numa fase de desenvolvimento como a adolescência, pré-adolescência, a chance dessa pessoa desenvolver transtornos mentais graves e às vezes até irreversíveis só aumenta. Não, eu estava vendo uma pesquisa hoje, crianças de 2 a 3 anos já passam de 2 a 3 horas por dia em tela, tablet, celular, enfim, isso é inadmissível, né? Sim, às vezes a 2, gente... 3 anos... A tela começa a substituir a presença afetiva, a presença humana ali naquela relação com a criança. O que as mães alegam? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou ter 3 turnos? Trabalhar fora, cuidar de filho, trabalhar em casa, se eu não tiver um recurso? Então a criança está ali distraindo. Essa criança perde a capacidade de apreensão do ambiente, de elaborar emoções. Ela vai ter comprometimento sério no desenvolvimento cognitivo dela e emocional por conta dessa substituição de cuidado humano por tela de celular. É isso, doutor? Sim, toda razão. Eu tenho uma neta de 13 anos. Já não sai do celular. Bom, não, meu filho, não, né? A gente não deixa. Não permite. Ela teve um relacionamento na escola com as amigas, né? Acabamos tirando, minha filha acabou tirando o celular dela. Hoje, ela é uma outra pessoa. Ela completou agora sábado 13 anos, entendeu? Faz uns 6 meses que ela está sem o celular, né? Não tem acesso ao tablet dela também, a não ser na escola, só para uso escolar mesmo, educacional, né? Mas hoje ela está uma pessoa totalmente diferente. Está mais amorosa, mais carinhosa, dialoga mais com os pais. Melhora o desempenho escolar, né? Dialoga melhor com os pais, dialoga melhor com os avós, entendeu? E, olha, é totalmente diferente, é totalmente diferente do que ela era com um celular nas mãos. E olha que o meu genro, o pai dela, não permitia a utilização do celular para outras circunstâncias, sempre olhava, sempre estava até emparelhado com o celular dela, mas era coisa de amiguinha de escola, sabe? Que você deve saber muito bem, porque defronta com situações dessa natureza no seu trabalho, né, que trazia problemas para ela. Não era jogar bet, nada disso. Porque além de a gente estar focado aqui nos jogos, mas a gente tem o bullying, tem o assédio, tem a... Enfim. São todas as outras coisas que acabam também transtornando essas pessoas, que levam a esse transtorno. Esses grupos de escola, né? Sim. Esses grupos de sala de aula, isso tem um poder
destrutivo Exato. emocional para a criança, que é assustador. Exatamente. Então, pelo menos 16 anos, Mara. Sim. Eu acredito. Essa é uma constatação minha, Alexandre. Não, e eu reforço essa Não, mas eu constatação dela. já ouvi de outras fontes também que pelo menos 16 anos, né? Sim. Que seria... O ideal, né? Exatamente. O ideal seria não ficar em tela, né? Nem a gente, porque a gente também, a hora que vê, tá sempre ali e é complicado. Ô Mara, o tratamento, ele tem que ser conduzido por um profissional? Eu acho que eu cheguei a perguntar. Desculpa, não respondi. Ou a pessoa, se uma hora falar, não quero, consigo, ou não, quando tá num nível aí... É bom procurar ajuda. Não vou dizer que precisa, mas é bom. Uma evidência de que o comportamento se transformou numa patologia é a incapacidade, a tentativa frustrada de parar e não conseguir. Uma das características das dependências é essa incapacidade de controlar o comportamento. Toda compulsão é dessa natureza. Existem pessoas que conseguem parar sem tratamento quando elas vivenciam uma experiência muito traumática associada àquele comportamento. Então, se você quase tentar suicídio e depois você, por uma característica religiosa, ou pelo teu filho, por alguém significativo, tua mãe... Desiste em cima da hora. Ali, né? Aquilo tiver um impacto muito grande, a pessoa consegue parar por uma crença religiosa, mas alguma vivência de alto impacto na vida dela. O que pode ser impactante para um, pode ser irrelevante para outro. Agora, a maioria das vezes, o indivíduo precisa de tratamento psiquiátrico, com acompanhamento médico, medicamentoso, com prescrição farmacológica. Psicoterapia é fundamental e, às vezes, existem casos de internação psiquiátrica para que ele tenha um tempo fora daquele contexto para conseguir se recuperar. Por causa de internação psiquiátrica. Bom, tem até grupos, do mesmo jeito que tem o AAA, tem o grupo dos ludopédicos, né, que fala que é os viciados em jogos, né, é terrível. Doutor, deveria ser proibido, na sua opinião, apostas online, jogos online, jogos com dinheiro, visando lucro, premiações, etc.? Olha, particularmente eu sou contra. Eu acho que não deveria existir, porque eu tive no passado meus familiares, 2 tios, que quase levaram meu pai para as apostas. Antigamente era no baralho, né? Sim. Perdia a casa no baralho ali. E né? que eu, quando criança e até quando adolescente, via minha mãe sofrer, né, por causa do cunhado, dos meus dois cunhados dela, né, sofrimento da irmã, né, também, e que quase trouxe um grande desajuste na minha família como um todo, né. Então eu acho que eu estava naquela fase de crescimento, de entender as coisas, né, e sempre tive a concepção na minha vida, né, de que não deveria haver jogos no Brasil, o jogo ser liberado. Infelizmente, a gente não consegue lutar contra isso porque existem os jogos clandestinos, existem todas as formas e agora existe o jogo legalizado, que são as próprias bets, né? E aí também, se for pensar bem, existe a loteria esportiva, existe loto fácil, existem outros instrumentos. Mas esses instrumentos dedicam grande parte do lucro dessas apostas para o social. Por exemplo, loto fácil, loteria esportiva é destinada para um benefício social. Justamente para o Bolsa Família. Exatamente, para pagamento disso. Jogar né? na Bets. Né? Então, né, pensando nesse tipo de jogo, né, a gente você releva porque tem um benefício social que vai trazer como consequência, né, a parte desse. Mas até vou perguntar para a doutora Amara, um jogo como Mega Sena, por exemplo, chega a ser tão viciante quanto existem casos de pessoas que
enfim, se afundam em Mega Sena. Muito menos do que nas bets, né? Porque existe a questão do deslocamento, você ter que ir ali, apesar de que hoje você joga no aplicativo do banco, no aplicativo da Caixa, no aplicativo Mas da tem limite, né? Acho que pode jogar até um valor por dia, não lembro. Tem limite, mas existem pessoas viciadas em jogo do bicho, em loteria, loto fácil, acontecem também. Na Caixa Econômica, por exemplo, se você for jogar na loteria, se estiver no exterior, não permite. Então, se a pessoa que é viciada vai passar 15 dias no exterior, ele vai ficar sem o vício para jogar no celular, porque a Caixa não permite no exterior a utilização. Aí ele vai para o tigrinho lá, né? O tigrinho. Deveria ser proibido, Mara? Ou não adianta nada? Ele partiria para outro, para o baralho, no gueto, enfim. Alexandre, eu acredito, concordo plenamente com a fala do doutor Romani, da proibição, da importância da proibição desses jogos. O indivíduo compulsivo, ele vai encontrar uma forma de se autorregular, ou comendo, ou jogando, ou desenvolvendo algum outro tipo de compulsão. Mas quando a gente fala em bets, num país com tanta diferença social, o que nós estamos fazendo? Agravando a pobreza daqueles que já são vulneráveis e aumentando a riqueza daqueles que já estão ricos. Sim. Então, nós estamos criando um abismo social e existe esse índice de suicídio, essa questão da degradação, essas famílias, esse desvio de recurso público para uma finalidade que deveria ser suprir a miséria e está criando mais problemas ali. Sim. Sou completamente contra, acho que é dever do Estado, das instituições de saúde, da sociedade civil combater esse aumento das bets. Eu acho que foi a ideia mais infeliz que tiveram nos últimos tempos. Concordo também. Sem contar o lobby fortíssimo no Congresso para sequer serem taxadas, pagar imposto sobre os lucros. Outro absurdo isso, né? Existe um projeto de lei com a pretensão, né, de instituir impostos, né, sobre isso, mas eu creio que vai ser muito difícil no atual Congresso, né, que isso venha a ser mudado, né, implementando aí um encargo ou um imposto sobre os benefícios que as bets trazem, né, para elas mesmas. Muito bom, gente. Está aí o doutor Romani, doutor Carlos Romani, promotor de justiça, doutora Mara Madureira, psicóloga, especialista em psicoterapia clínica, cognitivo-comportamental e tratamento de dependência química e também, como ela disse, de jogos. Virtual, agora dependência de jogos, gravíssimo aí. Como disse a doutora Mara, pelo menos 16 anos para adolescentes começarem a ter celular, acho muito difícil. Hoje, apesar que tivemos uma boa notícia esse ano, que foi desde o começo do ano, a proibição de uso de celular nas escolas, que eu acho que já foi um avanço aí bastante significativo. Doutor, para a gente finalizar, quer concluir, falar alguma coisa, algo que a gente não abordou do seu relatório, do seu estudo? Rapidamente, essa questão que o relatório trouxe do uso indevido de CPFs, né? Que foram esquecemos de falar da possibilidade de fraude, né? Então, como é que que foram alguém que recebe identificadas 600 apostas com valores incompatíveis, né? Com a renda dos beneficiários, está sugerindo isso aí, fraudes, lavagem de dinheiro e ocultação de ganhos ilícitos. Então, para o Ministério Público, isso é muito importante. Essa informação é muito importante porque nós estamos aí lutando com o PCC. Hoje, não sei se vocês viram, né, foram fechados inúmeros postos de gasolina no Nordeste, salvo engano, por questão de lavagem de dinheiro, ocultação de ganhos ilícitos. Então, isso também pode ser a ponta de um iceberg, da qual o Ministério Público tem que se debruçar, né, porque está havendo fraude, está havendo lavagem de dinheiro, está havendo um crime, está havendo ocultação de ganhos ilícitos, está ocorrendo um crime, alguém está sendo lesionado, o poder público pode estar sendo lesionado nessa questão. Então, o Ministério Público com certeza vai se aprofundar em face dessa informação, desse relatório. Se já não está se aprofundando, vai ter que se aprofundar ainda mais, porque isso é um indicativo de que deve intervir o Ministério Público nessa importante questão.
Muito bom. Obrigado, doutor Romani, doutora Amara. Uma consideração final, um recado para quem está nos acompanhando, os pais, mães, parentes de quem está começando aí no jogo, ó, não começa, só uma apostinha aqui, São Paulo e Flamengo hoje, ó, tá pagando 4 pro São Paulo, 2 pro Flamengo, vamos apostar no São Paulo, é aí que começa o problema, né? Tragédia. Eu recomendo às famílias supervisionar o comportamento de crianças, as telas não é um lugar seguro. Né? Não é seguro para criança, para adolescente, nem para adulto que está caindo em golpe todos os dias aí, né? Porém, eu aconselho as famílias de crianças e adolescentes a supervisionar isso e aquelas pessoas que já estão tendo problemas, para que elas procurem ajuda. Não hesitem antes, né? Em procurar ajuda o quanto antes. Não é vergonhoso, não é um problema moral, é um problema de saúde, é um problema social e de saúde pública. É fundamental que a pessoa procure ajuda. Só para repetir rapidinho, 3 sintomas de que a pessoa está já afundada ali no vício. Um desejo mais forte do que a capacidade de resistir, gastos maiores do que você pretendia, passar mais tempo na tela do que você pretendia, prejuízo em qualquer área do teu relacionamento familiar. Tem um monte de sintomas, é só 3. Né? Só 3, não, pode falar. Tá bom, gente, mas tá aí, é óbvio, passou ali 12, 24 horas, está gastando muito dinheiro. Põe a mão na cabeça, pensa bem, procura a Mara, qualquer psicólogo aí, enfim, especializado na área aí, enfim, procura ajuda, poder público também, os CAPs, enfim, são os CAPs, né, que atendem o psique... Na rede pública de saúde. Rede pública de saúde. Obrigado, viu, doutora Mara, muito bom ter a senhora aqui, obrigado. Eu que agradeço. Dr. Romani também, nosso parceiro, está sempre aqui com a gente, com assuntos pertinentes. É isso aí, gente, essa edição do X da Questão fica por aqui, e se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã cedinho às 7 horas da manhã, mas depois fica ao longo da nossa programação. E desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube, e também no Facebook. E sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. O nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara no nosso site riopreto.sp.leg.br. E o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Eduardo Farias e Wagner Bueno, o GC da Renata Arantes, o controle mestre do Fernando César e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente. Muito bom, né?